Bora pro celular da cósmica, na verdade, hoje vai ser perguntas e respostas. Já manda as perguntas aí de vocês no... O que vocês têm em dúvidas sobre design humano? Yes. Pode ser sobre esse assunto de agradar os outros, pode ser qualquer outro assunto. Hoje nós vamos responder. Pode ser sobre variáveis, sobre condicionamento, pode ser sobre centro aberto, centro fechado, porta. Pergunte se você será respondido. É sobre isso. Yes. Quem tem dúvidas, nossos espectadores que mudaram, aliás, é legal assistir o MoçaCast ao vivo, porque a gente já vai respondendo um monte de coisa aqui, né? A Lia falou aqui, acho que eu tinha mais essa coisa de não querer desagradar, ser uma boa filha, do que causar confusão. Sim. Tem muito a ver com, no final das contas, com o plexo solar aberto também, né? Isso aí não vou negar, não, mas... O plexo solar eu acho que é um fator muito gigante nessa hora de tentar agradar os outros, né? Porque você não quer sentir amplificação emocional, então... se você fizer alguma coisa que deixa o outro chateado, você sente na pele na hora que você deixou outra pessoa chateada. E aí, eu acho que a coisa mais difícil para um não emocional é entender que às vezes não é por causa dele. Que eu acho que o grande lance é o rolê da culpa, entendeu? Às vezes, a gente tá em onda e aí alguém faz uma pergunta e isso acaba gerando uma reação emocional que às vezes não tem nada a ver com a pergunta, só porque a gente não tá no momento legal. E aí a outra pessoa fala assim, por que você tá assim por causa daquilo que eu falei? Não tô assim por causa disso. O que acontece às vezes é, a pessoa tá em onda, aí você fez uma pergunta que não acrescenta muito. Você fez uma pergunta para o Projector que ou é uma coisa coronário aberto, ou sei lá. E aí a pessoa já tá em onda, ela vai responder irritada pra cacete. Aí é um pouco por sua causa, mas ao mesmo tempo não é. Enquanto seus normais de temperatura e pressão, ela teria respondido aquilo de uma forma mais de boa, entendeu? Acontece muito com a Fernanda. Se eu perguntar alguma coisa pra ela assim, quando ela tá em onda, e principalmente se a pergunta for errada, entre aspas, entendeu? Uma pergunta que nunca deveria ser feita, porque tem isso, né? Perguntas que não deveriam ser feitas. Ai, gente. A maior contradição da minha vida era o tal do perguntar não ofende. Ofende sim. Se for para um projector ou um manifesto, eles ficam extremamente ofendidos se for pergunta errada. Então, assim. Vamos falar sobre identidade aberta. Cara, vamos lá. A identidade aberta, ela tem uma característica muito interessante, que eu já notei muito no meu processo, que é o seguinte, é uma acessibilidade muito grande ao ambiente. Eu já notei que, por exemplo, se o meu ambiente estiver caótico, dá um negócio, entendeu? Um negócio? Como é que é um negócio? Eu me sinto mal, saca? Tipo, mas isso tem qualquer pessoa? Eu acho que quem tem identidade aberta é muito mais sensível ao ambiente. Num nível um pouco mais profundo, sabe, Marta? Porque, tipo, é quase como se a gente refletisse o caos que tá em volta o tempo todo, entendeu? Por isso que a gente precisa estar no lugar certo. E o lugar certo depende das pessoas corretas. E aí... E por isso também que a gente sente muito na hora de se separar de alguém, saca? Porque se separar de alguém, às vezes, é esse sinônimo de perder o senso de lugar e de identidade, de uma certa forma. Porque, né, você sente que você não tá dentro disso, saca? E aí, eu acho que essa coisa... Um dos descondicionamentos mais fortes que eu precisei fazer estavam em relação à minha identidade, porque você acaba importando muito condicionamento de fora daquilo que você deveria ser. Como é que é importar condicionamento de fora? O que é isso? É porque é o seguinte, sabe aquela história que eu te falei que existe aquilo que a sociedade acredita que você deveria ser? Em termos de ideal? E que a linha 6, ela passa por esse processo de querer se tornar uma determinada coisa por causa que eu não tenho referência do que é perfeito, então eu vou lá e vou fazer isso. A identidade não tem referência daquilo que ela é, então ela vai
a identidade aberta, né? Uhum. Então ela vai pegar alguma coisa de fora que é considerado o ideal e ela vai se moldar naquilo, entendeu? Uhum. Não necessariamente aquilo é aquilo que aquela pessoa é. E às vezes a gente se sufoca. Não é que a gente não tem uma identidade ou uma personalidade, mas às vezes a gente se sufoca pra gente estar perto de uma determinada pessoa, porque aquela pessoa não considera as coisas que a gente gosta ou que a gente é como legais. E aí a gente começa a se transformar. Às vezes essa transformação é normal, é natural, tá? Tipo, o momento que eu tô com uma pessoa. Eu nunca sou a mesma pessoa, sempre, saca? Se eu estiver conversando um a um com você, eu vou ser completamente diferente do que aqui no MoçaCast. Por quê? Porque a minha identidade vai se transformar dependendo dos eletromagnéticos e das coisas que a gente tiver. E a pessoa que vocês veem aqui no MoçaCast é a Fernanda refletindo a Marta. Entendeu? A Fernanda fazendo vídeo já é outra Fernanda. Aí a Fernanda Você conversando com percebe outra essa diferença pessoa. entre pessoas que É, estão vendo os vídeos da Fernanda, por exemplo? Porque quando ela grava vídeo, é muito raro eu estar por perto. Normalmente ela não tá pegando minha aura, né? Ela tá separada, até porque normalmente ou eu saí de casa ou eu tô quieta no canto é porque oposto. ela precisa, porque a Marta vaza no microfone, eu posso estar do outro lado da casa, se ela estiver falando, vai sair a voz dela no final. Yes, yes. Entendeu? Ela tem uma garganta muito potente. Mas vocês E- notam a diferença? Quem já viu algum vídeo aqui no É. canal, inclusive quem não viu, ficou convite, tá? Dá uma olhada aí nos vídeos que tem no canal. A gente. Enfim, e eu acho que esse é o lance, assim, a identidade indefinida é muito bom pra ser ator, né? Assim, os melhores atores. Não, Eva tem atores muito bons que não têm identidade. O que eu vejo muito de diferença, assim, né? O ator que tem a identidade definida é sempre. Quando ele é um bom ator, tá? Porque temos maus atores, mas quando ele é um bom ator, é sempre ele em diversas situações e ele meio que incorpora Você aquela acredita situação. que Você ele tá acredita que ele vivendo aquilo? você acredita que ele tá sofrendo, você acredita que ele tá rindo, você acredita que ele é mal, você acredita que ele, né, tá passando por aquilo ali. Mas ele ri da mesma forma, ele reclama da mesma forma, eu tô com o Ji-Chang-wook na cabeça, né? É. Ji-Chang-wook é um excelente ator, maravilhoso, mas ele é sempre o Ji-Chang-wook, é um ator coreano, tá, de dorama, em todas as situações, entendeu? É muito engraçado. E é engraçado, inclusive, o fato de que ele é extremamente magnético, e aí ele é a própria química. Tipo assim, o Ji-Chang-wook tem química com todo mundo. Não, ele é a própria química, entendeu? Não, ele Que causa ele tem, né? Ele causa química, é uma coisa louca. Mas, enfim, mas ele é sempre ele. Já outros atores, por exemplo, recentemente eu vi de novo um dorama com a menina que fez Vincenzo. Não, vamos falar de. Vamos falar de ator que o povo conhece, né? Tá, Leonardo DiCaprio é um. O Leonardo Ele DiCaprio, se a Meryl transforma Streep, ela se muito. transforma muito. Tipo assim, a Mary Streep é outra que tem identidade aberta. Ó, quem tem identidade fechada? Julia Roberts. Julia Roberts é a Julia Roberts em todas as situações. Se ela for dar uma gargalhada, ela vai dar a mesma gargalhada. Mas ela tá gargalhando. Ela é uma excelente atriz? Ela ganhou É o porque Oscar. o que é um ator? Um ator é uma pessoa que faz com que você acredite que aquela pessoa tá passando por aquela situação e que ela teria aquela reação tendo aquele conjunto de. Aquele contexto. Aquela circunstância, entendeu? Só que tem atores que eles entram tanto no personagem que eles praticamente se tornam aquele personagem e você perde a referência de quem eles são. Então, a Meryl Streep, por exemplo, se você às vezes colocar ela em Diabo Veste Prada e ela em Mamma Mia, você fala assim, cara, são duas pessoas diferentes. E pega uma terceira entendeu? pessoa que é ela no Oscar. É tipo assim, apresentando um Oscar, ela como ela mesma, entendeu? E- É outra pessoa. Agora, É bizarro. é bizarro você fala assim, cara, é outra pessoa. Agora, quando você pega uma pessoa de identidade definida, ela tem aquela característica, e você acredita que ela tá vivendo aquelas coisas, mas é a mesma pessoa, são os mesmos trejeitos, são as mesmas formas, a pessoa, ela realmente se torna. é, você consegue acreditar que ela tá sentindo aquilo naquelas circunstâncias, mas ela não muda, entendeu? Enquanto que os atores de identidade indefinida ou aberta, eles são, assim,
completamente camaleônicos, entendeu? Exato. Agora, uma pessoa de identidade aberta pode ser um mau ator? Pode. Você pode não acreditar que ela tá vivendo aquela situação porque ela não tá conseguindo transmitir a emoção daquela situação, de viver aquela situação. Ela não conseguia incorporar o papel. É. Porque uma pessoa que tem identidade aberta ou indefinida, para ela ser um bom ator, ela precisa realmente se incorporar aquele personagem. Ela precisa se tornar aquele personagem. Aí ela vai fazer um bom trabalho. É. Se ela não se tornar aquele personagem, se ela tá tentando ser ela mesma ali, ou se ela refletir, ela vai dar um tilt e não vai rolar. É. Então, assim, a pessoa, voltando à pergunta sobre a questão de agradar, é uma dinâmica que acontece muito, né? Da pessoa que tem identidade indefinida querer entrar, refletir literalmente as pessoas ali para poder pertencer. Que é um dos, inclusive, dos módulos morais ali de coalizão, que tá ligado ao cérebro reptiliano, seu senso de sobrevivência. A pessoa perceber que para eu conseguir sobreviver num determinado meio, eu preciso ser aquelas pessoas. Então, se todo mundo usa droga, eu vou usar. Acontece. Não é que você vai, né, fazer isso, mas se você tiver esse not self fudido, você vai acabar fazendo. Então, se as pessoas fazem bullying, eu vou fazer. Você vai se tornando aquilo, entendeu? E às vezes não é você. A pessoa, às vezes. E aí é só ela sair da hora daquela galera ali que ela começa já a se comportar de uma forma diferente, entendeu? E agora A Mila fez uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, pergunta. A capacidade de confiar nos outros tem a ver com design ou medo do que aconteceu em relação ao passado? Eu sinto que eu não consigo confiar nos outros, principalmente em relacionamentos. O que você acha, Fernanda? Cara, eu acho que quando a gente entra nessa questão de confiança e de. Existe um aspecto muito forte dos traumas que a gente viveu que acabam moldando o nosso condicionamento. O que é o condicionamento, gente? Condicionamento são várias relações que a gente. Tipo assim, o condicionamento, condições normais de temperatura e pressão, ele é uma coisa que acontece o tempo todo. A Marta agora tá me condicionando e eu tô condicionando a Marta. Qual é o problema do condicionamento? O problema do condicionamento é quando eu acredito que a energia da Marta é uma energia que eu tenho de forma frequente, sendo que eu não tenho. Ou quando eu. E aí, pra eu manter essa energia, eu tento. Eu passo por cima da minha autoridade, eu passo por cima daquilo que eu sou, eu dou um jeito de tentar parecer que eu tenho aquilo o tempo todo. E normalmente a gente faz isso por uma questão de sobrevivência e isso está intimamente ligado aos nossos traumas. Porque por causa de um condicionamento que a gente recebeu, aí a gente passou uma vergonha, porque a gente, sei lá, você tem ágio indefinido, você passa uma vergonha depois tentando defender uma coisa que nem era uma ideia sua de outra pessoa. Aí vá lá, temos um trauma, vá lá, quero provar que eu tô certa, e aí para eu provar que eu tô certa, mesmo sem eu ter a definição da outra pessoa aqui, eu vou estudar igual uma louca, eu vou tentar ser uma pessoa que vai pensar e que vai tentar provar as coisas, que vai discutir, que vai. E aí toda a questão envolve isso. Agora, dito isso, se você tem muito problema para confiar em outras pessoas, pode ser um condicionamento de traumas que você passou que geraram caminhos neurais na sua cabeça de que confiar é perigoso. Entendeu? Por quê? Você acha que as pessoas tribais vão ter mais essa. Vão passar mais por isso, Fernanda? Não, eu não acho que é necessariamente pessoa tribal. Eu acho que desconfiança é um fator que vai depender muito da vida que você viveu. A pessoa pode ser uma pessoa tribal, mas ela viveu numa casa estável, que os acordos eram cumpridos, e ela não passou por isso. Agora, uma pessoa individual pode morar numa casa extremamente caótica, que teve muito problema, e aí ela não confia em ninguém, entendeu? Então, depende muito da sua história, da sua vida e daquilo que você viveu. Agora, é um fato que, assim, tem determinadas coisas no seu design, por exemplo, a sua cognição, eu tenho cognição de cheiro.
vou sentir o cheiro de quando uma coisa não tá funcionando, não tá indo bem. Tem gente que eu não confio, e eu não sei por que eu não confio, mas é um cheiro ruim. E aí, quando é o seu corpo que tá te alertando sobre alguma informação, é algo válido. Acho que o esplênico também pode falar isso, né? Essa situação não é, essa pessoa não é saudável, sai daí, sai daí, sai daí. O que talvez tem que ver Tipo, se é uma parada generalizada, eu não confio em ninguém. Aí é a sua mente. Não confia em ninguém em nenhum lugar da vida. Agora, se você se sente desconfiada, se tem um esplênico definido, e você se sente desconfiada num determinado contexto, que é um contexto que você mais frequenta ali, aí talvez seja uma questão de que aquilo ali, teu esplênico tá te dando alguma coisa. Tá te dando informação. Tá te dando alguma informação dizendo que... Então... A pessoa mais desconfiada que eu já conheci, inclusive, foi um namorado que eu tive. Num primeiro momento, o meu senso de valor foi muito afetado no início da relação, porque ele não confiava em mim. Não confiava pra nada. Eu falava assim, por que você tá namorando comigo, né? Confrontei, apesar de eu ter o ego, o plexo solar aberto, confrontei ele várias vezes em relação a isso. Porque, meu 6, né? 6,36, era uma loucura. Mas, assim, confrontei várias vezes, porque era louco. O 6 é justamente o rolê lá da intimidade, e eu via que eu não tinha intimidade com a pessoa. E intimidade no sentido de que eu via que ela não se abria comigo. Eu ficava... E eu, assim, eu sempre tive muito problema de ciúme, muito rolê de ciúme. Eu não sei se o ciúme, ele é tribal, eu não sou tribal, não tenho nada tribal. Tem portas, mas enfim. Mas eu ficava com muito ciúme de uma prima que ele tinha, porque ele abria, ele contava a vida, ele ficava horas conversando com essa prima, e ele falava comigo amenidades da forma mais superficial do mundo, entendeu? E eu falava, gente, essa pessoa tá comigo por causa de quê? Tudo bem, sexo, ok, mas sabe, pode ter sexo em qualquer outro lugar, não precisa ser eu, entendeu? Então... Por quê? Por que a pessoa não abre intimidade pra mim, né? Não confia em mim, não. E aí depois eu fui perceber, ele era um linha 4. Eu fui perceber que ele foi criado num contexto totalmente diferente do meu, cuja família, maior parte das pessoas ali, era tipo assim, um furando o olho do outro. Tipo, coisas assim que eu nunca imaginaria que um irmão faria com o outro, entendeu? E era feito. Era normal e todo mundo, entre aspas, se amava. Eu falo entre aspas porque como? São realidades que eu não entendo. Mas todo mundo é amigo, todo mundo se ama, todo mundo comemora junto. É uma relação que eu não vou dizer que é ou não é, porque é simplesmente diferente do contexto no qual eu vivi. Mas eu só fui perceber que a parada não era contra mim, porque no primeiro momento, obviamente, eu levei pro lado pessoal. Eu não era uma pessoa evoluída na época. Eu tinha um problema de ego aberto muito grande. E o meu senso de valor, que pra mim era uma pessoa, uma namorada valorizada, era uma pessoa que era especial. Na minha visão, se você tem um relacionamento com a pessoa, você é uma das pessoas mais especiais na vida dela. E eu não me sentia especial porque ele não abria a intimidade dele pra mim. Ele não contava determinadas coisas, ele não dizia nenhum problema, ele não contava nenhum problema pra mim, ele não conseguia ser vulnerável perto de mim de jeito nenhum. Isso no início. Depois, aos poucos, depois de muita briga, depois de muita confusão, eu consegui meio que reverter isso, provar meu valor como uma pessoa que valia a pena, né, ser... Mas ele era muito desconfiado. Aí, o que ele tinha? Ele tinha... Aí a gente já vê que o relacionamento não ele não era muito tribal, não. Ele tinha muitos canais. Aquela pessoa cheia de canal. Ele tinha um canal tribal, só. Os outros, boa parte deles era individual. Ele tinha Judgment. Ele tinha 1858. Ainda existe, ele tá vivo. Mas ele era uma pessoa extremamente desconfiada, mas ele era uma pessoa desconfiada que era fruto do meio no qual ele foi criado. Ele era uma pessoa que, tipo assim, a pessoa pode ser minha irmã, minha mãe, minha tia, eu não vou confiar em ninguém. E eu nunca vivi isso. Eu confio nas pessoas da minha família. Eu não acho que ninguém da minha família vá me fazer mal. Eles podem acabar fazendo mal por uma coisa inconsciente, mas não assim, eu vou furar teu olho, entendeu? Porque você pisou no meu calo aqui, eu vou lá furar o teu olho. Isso não é o meu contexto de vida. E aí, às vezes, né, é o contexto da outra pessoa. Eu acho que era uma questão de condicionamento. Ele estava acostumado a viver numa rede de gente que poderia te apunhalar pelas costas a qualquer momento.
Ele navegava esse, entendeu? Mas era um problema de condicionamento, entendeu? Aí até ele. Então foi um relacionamento que me amadureceu muito, porque ele era muito diferente de mim, então a gente. Ele tanto aprendeu muito comigo, creio eu, né? De várias questões que ele julgava era assim, ó, assado, e aí ele começou a ver que era uma realidade completamente diferente. Como o contrário também aconteceu. Para mim, determinadas coisas eram muito preto no branco, e eu comecei a ver que o mundo não era assim, não, e que as pessoas eram diferentes, sim, e eu comecei a me abrir para possibilidades, né, que não existiam, que não eram prováveis na minha existência antes, porque eu não tinha experienciado nada daquilo. Então, desconfiança pode ter bem a ver com o not self, mas aí você vai Pode olhar ter a o ver que com que você design. tem aí Se de... é, de novo, só pra fechar, se é uma parada constante, você não consegue confiar em ninguém, vai ter a ver muito com o teu condicionamento. Se você é uma pessoa que tem esplênico e você tem determinados momentos que você não confia numa pessoa, num momento presente, tá tudo bem. E eu sei que você tem esplênico, a pessoa que perguntou tem esplênico, então às vezes é só seu esplênico te alertando que te algo não é alertando que saudável. alguma coisa não é saudável. Uma coisa que é importante falar é que às vezes o esplênico ele pode ter dois modos. Ele pode ter eu confio até que se prove o contrário, ele pode eu desconfio até que se prove o contrário. Então, talvez o seu esplênico ele ainda tá esperando qual é o sim que a pessoa pode te dar, entendeu? Para ela mostrar que ela de fato é saudável para você. E aí não é necessariamente uma questão de confiar ou não confiar, será que essa pessoa é saudável para mim ou não é saudável para mim? E é isso que o esplênico tá o tempo todo avisando. Sim. A Lia perguntou aqui: tem alguma estratégia prática no design humano para passar por esse processo de descondicionamento, de querer agradar ou querer desagradar? Por exemplo, eu trabalho com mindfulness. Tem alguma prática no DH? Então, eu e a Fernanda já temos passado aí por alguns ciclos. A gente está nesse processo de condicionamento e as coisas, a vida vai apresentando várias questões para nós. E aí a gente entrou em contato com uma coisa, uma prática que é a reprogramação de realidade consciente. E a gente fez vários ciclos, tem mais de um ano que a gente tem feito isso. São ciclos de 7 semanas. E esses ciclos de 7 semanas a gente passa por várias questões, amor próprio, reescrever histórias, enfim, a gente tem aplicado para quem entrou na mentoria de design humano para negócios e carreira, né? A gente abriu a turma, acho que final de setembro. Então a gente tem rodado isso com as pessoas e tem feito um processo de meditações ali para justamente ajudar as pessoas nesse processo, que é o que tem nos ajudado. Eu já reparei que quando você não tem algo que te ajude, algum sistema de descondicionamento que te ajude, né, paralelamente ao design humano, às vezes fica difícil você entender determinadas coisas, né? Porque entender principalmente essas questões do condicionamento, pegar o condicionamento no flagra. Porque às vezes você sabe assim, tá, eu tô alinhado ou não tô desalinhado? Eu estou sentindo muita frustração, logo, se eu sou um gerador, eu tô um pouco desalinhado aqui, não tô, de repente, respeitando minha autoridade, etc. Mas aí, como é que você para de dizer, por exemplo, sim para coisas que não te fazem bem, ou para coisas que, né, por todos os problemas ali que normalmente agradar ou querer desagradar, tem a ver. No meu caso, no caso da Fernanda, a gente tem usado isso, entendeu? Estamos fazendo aí a primeira turma, vamos ver como é que vai ser. Conforme for, se a gente tiver depois mais noções, a gente pode ir falando com vocês a respeito, entendeu? Mas isso é o que a gente tem vivido aqui, sabe? Querendo ou não, o design humano, de todas as ferramentas de autoconhecimento que eu já estudei, ele é a mais prática, independente de grupo de descondicionamento ou não, ele é a mais prática de todas para te ajudar a se alinhar com você, porque é muito, muito preto no branco, é muito óbvio algumas questões, entendeu? Mas vou te falar que tem ajudado bastante. O que você acha, Fernanda? Cara, eu acho que além disso, a gente precisa. Tem uma coisa que o Rafa fala, principalmente eu trouxe isso lá na aula de tom, se vocês ainda não assistiram, quem é do curso pode ir lá assistir.
A transformação, ela sempre acontece de forma acústica, entendeu? E ela acontece por transmissão de frequência. Por isso que não tem tom. Por isso que não tem tom de audição. Porque a audição, ela perpassa tudo o que acontece, né? Então, a própria presença de vocês aqui no MoçaCast, e a presença de vocês ouvindo uma frequência diferente sobre desanimando auxilia nesse processo, entendeu? Porque a gente tá falando de determinadas coisas aqui que quebram padrões pré-estabelecidos, entendeu? Na vida de vocês. Então, esse é um processo que é interessante, assim. Tem muito a ver com a frequência que a gente emite, emana e a forma, e por isso a importância de outras pessoas nesse processo. Mas a gente não pode esquecer o básico, que não importa quantas meditações você fizer, ou quantas coisas você resolver botar, ou quantas frequências você resolver ouvir, ou qualquer coisa nesse sentido, se você não entrar em contato com a sua estratégia de autoridade. Entendeu? E a gente, inclusive, reparou que esse programa de reprogramação, a gente entendeu que se a pessoa não se conecta com a autoridade e ela tenta fazer as coisas também num ponto de vista mental, a coisa não rola, saca? E aí, o processo de entrega, ele precisa acontecer para você começar a se descondicionar. Se você não entender como que a sua autoridade funciona e como ela se comunica com você, esse processo aqui ele não começa, entendeu? Então, todas essas coisas que a gente trouxe, elas são importantes, mas nada substitui deixar o seu corpo guiar a sua vida. Esse é o ponto. Responder aqui para ficar gravado no vídeo uma coisa que a Roberta falou, né? No meu caso, eu sempre acho que as pessoas não confiam ou não gostam de mim. Acho que deve ser o not self da aura repelente. Na verdade, a aura repelente não tem not self. Quem tem not self são seus centros abertos. E os seus centros abertos ainda não estão confortáveis de você ser como você é, tendo uma aura repelente. Por quê? Porque eles ainda não viram o lado bom disso. Tem um MoçaCast aqui que é o lado bom de ser você. E se vocês têm problemas ainda, se vocês sentem resistência de ser como vocês são, eu recomendo fortemente que vocês programem um momento nessa semana para assistir. Não lembro qual que é o número dele, mas ele é literalmente o lado bom de ser você. Tem um cara de cabelo grisalho, assim, fofinho, se abraçando, assim, com a capa amarela na thumb. Pelo menos, assim, acho que a gente não vai mudar de thumb, mas se mudar, enfim, o que você pode fazer? Você pode escrever o lado bom de ser você na lupinha lá, entra no computador, né? Vivendo seu design. Entra no nosso canal, tá? Se inscreve no canal, já deixa o like. Mas se inscreve no canal, vai lá, coloca lá na lupinha, porque é mais fácil de você achar do que você digitar no YouTube aleatoriamente, tá? O lado bom de ser você. Porque o que acontece? Primeiro, gente, é tipo assim, são as 5 fases. Aquelas 5 fases, negação, aceitação, aquela coisa toda, das 5 fases do luto e tal. Aquilo ali acontece para tudo. E quando a gente descobre o nosso próprio design, é um luto, de certa forma. Porque é a hora que o nosso not self começa a morrer. E no primeiro momento ele não fica muito feliz com a ideia de morrer, não. Entendeu? Por quê? Porque ele acha que ele está te protegendo de alguma forma. E aí ele precisa ser desarmado. Como é que ele é desarmado? Ele começa a ver, por isso que a gente precisa colocar a mente no lugar do observador. Ele começa a ver como que a vida é melhor quando você usa o seu lado self, não o seu lado not self. Entendeu? Então, isso vai ajudando, por exemplo, a Fernanda começou a aceitar o lado emocional dela todas as vezes que ela viu que Sabrina estava certa. Não importa a situação caótica, o quanto que a mente questionou por ela estar fazendo coisas malucas, insanas. Mas no final das contas, a Sabrina Autoridade Fernanda, sempre se mostrou correta. O que também, entendeu? Querendo ou não, a gente começa a perceber
que quando a gente segue o nosso design as coisas dão certo, e a gente começa a soltar um pouco o processo e começa, entendeu? E aí, por exemplo, às vezes você tá achando ruim de determinadas pessoas não gostarem de você, mas as pessoas nem eram pra estar gostando de você. Essas pessoas nem são pra você. Porque no fundo, sabendo o design humano ou não, tá? Que eu já vi muita gente seguindo o próprio design de forma intuitiva e às vezes respeitando o design do outro de forma intuitiva também, sem nunca ter visto o design humano, sem nem saber o que essas duas palavras juntas significam. E essas pessoas colam. Então, se a pessoa for correta para você, ela não vai ligar para o fato da sua aura ser repelente ou não, você tá entendendo? O negócio é com quem andas. É essa que eu acho que quem você tá tentando agradar e por quê. É essa que eu acho que é não ficar questionando o fato de você ter uma aura repelente ou não, entendeu? Eu acho que às vezes também tem uma questão muito importante da gente olhar. Quando a gente tá desalinhado, a gente acaba emanando uma energia que não é quem a gente deveria ser. Eu falo pelo meu próprio processo, assim. Quando eu tava vivendo muito o Not Self de Projector, e tava tentando agradar os outros, tava tentando mostrar determinadas coisas, eu sentia também que eu incomodava, principalmente por conta da minha energia emocional, assim. Eu sentia que eu incomodava. E aí eu ficava tentando fazer de tudo pra fazer essas pessoas gostarem de mim ou de alguma forma tentar amenizar determinadas situações e, enfim. Só que chega num determinado ponto que muitas vezes essas pessoas às vezes não se aproximam da gente porque a gente tá vivendo aquilo que a gente não é. E a gente, quanto mais a gente tenta agradar as pessoas, menos a gente vive quem a gente é, mais a gente afasta e vira um ciclo vicioso, entendeu? Porque existe um medo muito grande da gente ser abandonado se a gente começar a ser quem a gente é. E eu não tô dizendo que esse medo é infundado. Esse medo, tipo, no momento em que você começar a viver quem você é, você vai perceber quem é pra você e quem não é pra você. E isso vai se apresentar. E algumas pessoas vão embora e outras pessoas vão se aproximar. E aí é engraçado, porque a sua mente acha que algumas pessoas vão ficar e essas pessoas não ficam, e a sua mente acha que outras pessoas vão embora e essas são as pessoas que ficam. E aí você fica, caramba, nossa, a vida é engraçada mesmo. Mas às vezes a gente tem que assumir o risco de desagradar para a gente descobrir quem de fato é pra gente, quem não é. E aí, quando a gente assume esse risco, a gente entende quem aceita o nosso impacto, quem vai gostar de conviver com a gente e quem não vai. E aí é um dos pontos, assim, quando eu tava muito na minha motivação de medo, e aí é bom você dar uma olhada na tua motivação transferida. Quando eu tava muito na minha motivação de medo, eu afastava muito mais gente do que aproximava. E é claro que a gente não tem como mentalmente sair de uma transferência. A gente precisa se colocar no ponto correto, vivendo nossa estratégia de autoridade. Então, você precisa se perguntar, o que que você não está iniciando por medo de incomodar os outros? E também... E por quê, né? E por quê, né? O que que você... Qual é a frequência emocional? Tipo assim, e no seu caso, como você é emocional, o que que você tá agindo de forma precipitada para agradar os outros? O quanto você tá passando por cima daquilo que você é para agradar as outras pessoas, tentando fazer as coisas o mais rápido possível, sem esperar o seu tempo de descanso e o seu tempo de iniciação, né? E sem respeitar os seus próprios ciclos. Então são essas coisas que são importantes de você analisar. Porque quando você estiver correta, você vai descobrir exatamente quais são as pessoas que são pra você e quais não são. E eu sei que dói, tá? A gente descobrir que determinada pessoa que a gente queria muito que estivesse conosco não é pra nós. Exato.
entendeu? É uma decepção, é uma quebra de expectativa. Tem também uma coisa que não é para vocês terem esse tipo de esperança, mas tem uma coisa que já aconteceu na minha vida de determinadas pessoas irem embora e depois elas voltarem. Porque de uma forma louca da vida mesmo, elas acabaram se conectando com uma vibe parecida com a sua. Mesmo que elas não saibam o que você estuda, assim, tipo, não saibam que você estuda design humano, mas aí elas começaram a olhar um pouco mais do lado holístico da força, não sei. Entendeu? Elas entraram num determinado emprego que fez. Se aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, que daqui a pouco ela começou a se alinhar vibracionalmente com você. Então também nunca tem as coisas como preto no branco, fim, a vida é acabou. fluida, A vida né? é fluida. Imagina o mar, né? O mar, ele vem, ele vai, a maré enche, a maré baixa, às vezes ele tá revolto, as ondas estão loucas, mas isso não significa que nunca ele vai voltar a ser calmo, e também não significa que nunca ele vai voltar a ser revoltado. É, A por gente isso tem que que a gente. a gente tem que aceitar a impermanência da vida também, sabe? E eu acho que a gente só consegue aceitar a impermanência da vida quando a gente não cria expectativas irreais em relação a elas. A maioria das vezes a gente cria expectativa irreal em relação a algumas pessoas, coisas que elas não têm condição de dar, inclusive, que a gente cobra delas. E aí a gente fica se colocando nessa dinâmica de agradar, desagradar, enfim, que não é Eu bom. acho que é importante a gente levar em consideração o seguinte: a gente tá aqui pra observar a vida, saca? E aí a gente observa quem sai, como que esses personagens estão no filme desse ano, como é que foi o filme de 2024, entendeu? Foi divertido, foi bom, você gostou, fez coisas que você quis, você sentiu sua assinatura, você achou que você teve. E aí a gente começa a observar isso, saca? É. Porque a gente tá aqui pra agir como observador e parar de tentar o tempo todo consertar as coisas, porque a vida mostra qual é o caminho, e não o contrário. É E isso. eu acho que com essa, até a câmera caiu, né? A câmera caiu? A câmera, Que ótimo. que Então, ótimo. Então com essa a gente encerra esse MoçaCast desse domingo. muito obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Se inscreve no canal, dá um like no Vocês vídeo. gostaram? E a gente se vê todo domingo às 10 da manhã. É Beijo. isso. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.